Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Se mata a polícia aqui como se mata a galinha. Se mata a polícia aqui como se mata a galinha. Joga pra fora, Pezão e sua quadrilha, joga pra fora. Joga pra fora, Pezão e sua quadrilha, joga pra fora. Em cabeças rolando, o Ministério Público Estadual pediu que o governador Luiz Fernando Pezão perca o cargo. É que os direitos políticos dele sejam suspensos por até 8 anos. Veja tudo na reportagem. O motivo do pedido de afastamento é simples. O governador não teria investido 12% dos recursos do Estado na saúde, como determina a lei. Em 2016, o governo teria gasto com saúde apenas 10,42% do orçamento, o que torna o Rio o estado com o menor percentual investido na saúde pública no país. A ação foi distribuída para a 14ª Vara de Fazenda Pública da capital. O percentual foi calculado pelo próprio Tribunal de Contas. Pelas contas do Ministério Público, mais de 574 milhões de reais deixaram de ser repassados à saúde. A Justiça, Pezão reconheceu que não foi atingido o índice constitucional, mas ele alega que a falta de repasse aconteceu devido à crise financeira. Os promotores afirmaram que a conduta do governo agravou o panorama da saúde pública. Eles querem, inclusive, que o governador seja condenado por danos morais coletivos e que pague 5.700.000 reais de indenização ao Estado, o que é equivalente a 1% do valor da diferença entre o total que deveria ser aplicado, mas não foi. O governo do Rio declarou que a Procuradoria-Geral do Estado recorreu do questionamento do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Há informações divergentes sobre a quantia que o governador Luiz Fernando Pezão teria destinado em seu governo para a área da saúde. Há informes de que seria em torno de 10% e, segundo o Ministério Público, pouco mais de 5%, não é? Então, essas informações estão divergentes. Vamos direto com o Caio Alex, que está junto com um integrante do Ministério Público, que fez uma entrevista coletiva para esclarecer melhor esse pedido de afastamento de Pezão. Caio, boa tarde. A coletiva já começou? Como é que está por aí? Oi, Eliane, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. A coletiva terminou agora há pouco, tá? Esse valor que teria sido apresentado pelo Estado, né, que ele teria repassado, seria de 10,42% e não chegou aos 12% que deveriam ter sido destinados aí à saúde. Esse valor de 12% ficaria na casa aí de 4.350 milhões de reais. E o Estado afirma que teria repassado apenas 3.770 milhões de reais. Mas o próprio Ministério Público apurou que desse valor, dos 3.770, 1.907.000 não teriam sido liquidados. E por isso houve essa pequena divergência aí nas contas e, claro, agora o Ministério Público está pedindo a improbidade administrativa contra o governador Luiz Fernando Pezão. Para falar do assunto, a gente conversa agora aqui com a doutora Patrícia Vilela, aqui coordenadora do Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público. Boa tarde para a senhora, obrigado pela entrevista aqui com a gente. Por que esse pedido nesse momento de improbidade administrativa contra o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão? Porque após algumas investigações, foi constatado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que a norma constitucional e também legal, que determina que 12% das receitas de determinados impostos sejam empregados em ações e serviços de saúde, não foi observada. O governo deixou de aplicar aproximadamente 570 milhões, segundo o Tribunal de Contas do Estado. E vocês perceberam também que o valor de 1.907 milhões seriam valores que teriam sido, não foram liquidados, mas que teriam sido aplicados no governo do Estado do Rio de Janeiro. Só que a lei é bem clara, né? Eles deveriam aplicar os 12% justamente para que a população não sofresse, né, doutora? Só uma pequena correção, nós observamos que esse valor dito por você, ele foi liquidado sim. O que não havia era disponibilidade de caixa no Fundo Estadual de Saúde. A Liane Borges está no estúdio com a gente, os nossos convidados, também para conversar com a senhora a partir de agora. Liane, a doutora Patrícia Vilela está aqui e conversa com a gente a partir de agora. Promotora, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, esclarecer alguns pontos. É só essa mudança aí nesse valor que ficou um pouco no ar, a senhora já esclareceu agora. Agradeço muito, sucesso e parabéns ao Ministério Público que tem essa tarefa de investigar e trazer à tona esses problemas, viu? Esses percalços que nós vivemos aqui no estado do Rio de Janeiro. Obrigada também ao Caio Alex.